Olá, meus queridos, eu sou a Marcela Leal e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre aquilo que muita gente chama de propósito de vida, né? O que você veio fazer aqui, né? Será que existe um propósito para a gente estar aqui agora, né? Nesse planeta, vivendo a vida que a gente está vivendo, fazendo as coisas que a gente está vivendo? Qual é o sentido, né? Por que nós estamos aqui? Esses assuntos existenciais são coisas que eu gosto muito de falar, eu falo bastante no meu canal. E eu percebo que a maioria das pessoas, antes de realmente despertar, nunca se fez essa pergunta, né? Para mim, o despertar é quando a pessoa começa a entender que existe algo além do simplesmente estar aqui como um mero ser humano vivendo a sua vida, né? E reagindo aos fatos, sendo vítima do destino. Então, o que você veio fazer aqui? Para que você entenda, né? Comece a entender isso, é necessário um trabalho interno, né? Que muitas vezes, por exemplo, o que eu indico, né? Dentro daquilo que eu faço enquanto professora, é um trabalho de limpeza de crença. Então, quando a gente começa a limpar as nossas crenças limitantes, né? Porque em última instância todas as crenças são limitantes. Quando a gente começa a limpar tudo aquilo que a gente não é, começa a entender e limpar, né, daquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente não é, começa a soltar as nossas máscaras, aquilo que a gente é começa a aflorar. Ou seja, aquela parte, né, que muita gente chama de essência, começa a aflorar, começa a se manifestar dentro de nós. Não que ela nunca estivesse ali, ela sempre esteve, mas a gente temporariamente esqueceu que a gente é isso, né? Esqueceu que a gente é a presença absoluta, que a gente é o amor absoluto. E a gente começou a viver com o que eu gosto de chamar uma espécie de Frankenstein que a gente construiu com essas crenças. E a partir desse lugar a gente está no mundo, né? Muitas vezes sem flertar com a felicidade. Por que sem flertar com a felicidade? Porque você só consegue realmente ser feliz quando você entende o que você está fazendo aqui, tá? É isso que eu chamo de propósito de vida. O propósito de vida acontece quando o fato de estar aqui começa a fazer sentido. O nosso propósito de vida, ele não está atrelado a uma função, né? Ao fato de você ser advogado, ao fato de você ser comerciante, ao fato de você ser rico, ao fato de você ter sucesso na sua carreira. Não tem a ver com isso, né? O propósito de vida, muitas vezes, né? Você só vai entender qual é quando você acessa o ser, quando você acessa a sua essência. Então, muitas vezes ainda dentro desse processo de autoconhecimento, muitas pessoas começam a perceber que aquilo que elas faziam, né, inclusive profissionalmente, ou aquilo que elas eram, não tem nada a ver com elas, né, e que tem muito mais a ver com aquilo que o pai, por exemplo, ou a mãe da pessoa queria para ela, e ela acabou seguindo, às vezes sem nem perceber que ela não queria aquilo. Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho de limpeza, né, do nosso inconsciente, a gente vai acessando o nosso real querer, a nossa real vontade. Só que a gente só vai saber o que a gente realmente quer quando a gente fizer essa limpeza. Porque antes disso, a gente vive no automático, a gente vive numa espécie de condicionamento, né? Então, muitas vezes os desejos que a gente tem, né, a respeito de coisas que a gente quer na vida, nem são os nossos desejos reais, né? São desejos que vêm a partir de um condicionamento. Ensinaram pra gente que para ser feliz você tem que ter determinada coisa, ou tem que ser assim, ou tem que ter determinado status. Então você gera dentro de você um desejo que muitas vezes é falso, né? E você perde muito tempo da sua vida correndo atrás de algo que muitas vezes nem é o que você quer de verdade, né? Então aí, né, com esse trabalho de limpeza de crenças, você vai começar
a perceber o que você quer de verdade e entender o seu propósito, começar a entender o seu propósito de vida, né? Por quê? Porque somente quando a gente está em alinhamento com o nosso propósito de vida, a gente consegue ter prazer estando aqui, né? A gente começa a flertar com essa presença. É por isso que muitas vezes as pessoas estão trabalhando e estão infelizes ou estão em estado de rejeição àquilo que elas estão fazendo, né? Porque ninguém está presente, né? Então às vezes a pessoa tá lá, ela é advogada ou ela é, sei lá, pode ser até uma coisa que todo mundo acha que é um trabalho que tem mais a ver com aquilo que é verdadeiro e não tem, né? Ou o cara é músico, ou o cara é artista, que parece que é uma pessoa mais livre. Ainda assim ele pode estar servindo ao movimento condicionado, né? Aquilo que esperavam dele ou aquilo que ele achava que ele queria, né? Para saber realmente o seu propósito de vida, você tem que fazer uma limpeza no seu inconsciente. Essa limpeza acontece com meditação, com terapia, muita terapia, né? Com o desconstruir dessas máscaras que a gente veio adquirindo. Quando a gente começa a limpar, a gente começa a se sentir mais feliz no agora, né? E entender que é muito bom estar aqui. Com essa mudança do nosso comportamento interno, né? Porque provavelmente a gente não vai mais querer buscar as coisas que a gente buscava, né? A gente começa a aceitar que essa presença é o melhor lugar que existe. Muitas vezes a gente vai usar algumas habilidades que a gente veio com esses dons, né? Com essas habilidades dentro desse propósito, que pode ser qualquer coisa, até você cortar legumes no restaurante. A questão é, você vai estar muito feliz fazendo isso. Não vai ter infelicidade nos seus atos dentro dessa função. Este é o lugar do alinhamento com o todo. Este é o lugar do propósito de vida. Tá? Aí você vai começar a entender o que é este propósito de vida. Mas é necessário, como o próprio Um Curso em Milagres, que é um curso que eu falo bastante sobre este livro, né, no meu canal e nos meus cursos também. O próprio Curso em Milagres, ele diz isso no início do livro, né? Antes de você entender que você é o amor e acessar essa felicidade, antes de entender o que é a presença, a purificação é necessária. Ou seja, a limpeza de tudo aquilo que você não é para que você acesse o que você é. E o final, né, desse processo, minha gente, é o bem-estar absoluto, né? É o bem-estar em qualquer situação, porque este é o contato com o ser. Quando você entra em contato com o ser, quando você entra em contato com a sua essência, você não vai mais negar nenhum segmento da sua vida, né? Nenhuma cena que chega para você, né? Porque você entende a perfeição das coisas. E muitas vezes isso tem a ver também com o fato de estar em determinada função, tá? Mas você vai ser feliz sempre, vai estar em estabilidade emocional sempre, tá? Em alinhamento com a fonte sempre, entendendo que o agora, né, é o melhor lugar que existe. E dentro disso, realizando alguma coisa nesse mundo ou servindo a algo, né? É isso que eu entendo como propósito de vida, né? Para mim é isso que é a resposta para o que nós estamos fazendo aqui, tá? Estude autoconhecimento, medite, busque ajuda, faça terapia. Existem milhares de técnicas hoje em dia, né, de espiritualidade para que você consiga entrar em contato com esse lugar e receber as respostas do seu eu superior, da sua intuição, para que caminho você deve seguir. Não perca tempo, não perca tempo não sendo, seja. Não perca tempo rejeitando cada instante da sua vida que chega para você, cada cena que chega para você. Estar dentro da presença absoluta é a coisa mais valiosa que a gente pode sentir, né? É um estado de graça o tempo inteiro. É o estado de aceitação e de gratidão por tudo que chega.
Não percam nenhum minuto fora deste lugar. Este lugar existe. Se você ainda não acessou, você não sabe que esse lugar existe, eu estou te dizendo agora, este lugar existe. E ele está dentro de você e você pode acessar. Está bem? Isso para mim é o famoso propósito de vida. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.